Roberto, projeção para essa partida, né? A gente viu hoje no último treino o Bruno Nazário acabou sentindo, tu já testou o Chico. Como é que tá a preparação para essas duas partidas, vocês que viajam agora e depois só voltam no final de semana? Vamos lá, bom dia. Aproveitamos bastante esse tempo, né? Até para fazer alguns ajustes, algumas melhorias, como de praxe, né? Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar jogando no Maracanã contra o Fluminense, uma equipe que é a sensação da competição, uma equipe que joga de uma maneira diferente das outras, que exige bastante estudo para você poder tentar neutralizar os pontos fortes. A gente sabe da característica do Diniz, né? Então eu tive o privilégio de trabalhar um período curto com ele. A gente entende a maneira qual que ele enxerga o futebol, aquilo que ele acredita. Ele tem conseguido colocar suas ideias nesse elenco do Fluminense, né? Tem jogado super bem, vai exigir muito da gente. Nos preparamos bastante para poder neutralizar essas ações ofensivas, um repertório muito vasto. Mas também quando tivermos a bola, também nós trabalhamos para que a gente possa gerar um desconforto para eles, para que a gente consiga chegar ao gol adversário, aumentar o nosso índice de finalizações, porque consequentemente você está mais próximo de fazer o gol. Então, em cima disso que a gente trabalhou, e a expectativa é gigante, é um grande jogo, um jogo num palco que estará cheio. A expectativa é que a gente possa lá e fazer um grande jogo e continuar essa crescente que a gente viu nos últimos jogos. Infelizmente os resultados não têm acontecido a nosso favor, mas a equipe tem se postado bem, mais tempo dentro do jogo, né? Então essa é a nossa busca, que a gente consiga essa constância e que a gente venha fazer um grande jogo lá diante deles. Paulo Miranda não atravessa um bom momento desde que chegou no Juventude. Ele tem oscilado entre maus e bons momentos, e tem mais momentos ruins do que bons aqui com a camisa do Juventude, e o torcedor pega muito no pé desse jogador, e tu estás cotando ele para começar essa partida contra o Fluminense. O porquê dessa insistência e o que ele entrega ao Juventude em relação aos demais zagueiros? A gente compreende a insatisfação do torcedor, até mesmo porque o Juventude vive um ano muito ruim desde o Gauchão. Então esses jogadores que estão desde a pré-temporada, que chegaram ali no decorrer no final da competição de Gauchão, início de Brasileiro, é natural que tenha a pressão em cima de determinado atleta, ainda mais a função do Paulo, né? Então os jogadores defensivos acabam se expondo um pouco mais. A equipe hoje é a pior defesa, tem alguns aspectos contrários a nós. E acaba sempre, na nossa cultura, né, buscando alguns vilões. O Paulo ele acrescenta para o elenco a sua experiência, é um atleta que vem trabalhando, vocês que acompanham o dia a dia, sempre firme, buscando a melhoria dele junto com os demais, e é nosso entender, ele está melhor para iniciar do que os outros, né? Infelizmente, novamente, nós não vamos poder contar nem com o Foster, nem com o Renato. O Thales, dúvida também, que tomou um trauma num choque com o Pita ao longo da semana. Então a gente acaba perdendo algumas outras opções para a gente ter variação, mas o Paulo tem trabalhado, tem entregado bem. Infelizmente o jogo passado acabou tendo a infelicidade da bola bater nele e acontecer o gol do Fortaleza, mas um atleta que ele vinha dentro da partida seguro, fez uma semana muito boa de trabalho, se dedicando, se entregando. A expectativa é que ele possa levar a campo e ajudar com a sua experiência e fazer um grande jogo, porque é um atleta que já vivenciou vários momentos bons na sua carreira, então a expectativa é que ele possa trazer para esse jogo diante do Fluminense a sua melhor performance junto com os seus companheiros, para que a gente possa ter um elenco bem equilibrado e muito forte para essa partida. Humberto, talvez tenha sido a última oportunidade que tu teve para treinar com um pouco mais de tempo, né, para colocar um conceito, enfim, no teu time, e até tu falou do conceito que tem lá no Fluminense, que é um time que se identifica. A minha pergunta é a seguinte: tu conseguiu estabelecer um conceito que tu queria no time do Juventude? E como é que tu define esse time atual do Juventude, né? É um time que marca, é um time que é mais reativo, como o teu time da Chapecoense, por exemplo, tinha uma cara definida. Tu conseguiu dar uma cara para esse time do Juventude atual? Olha, a gente tem encontrado muitas dificuldades, né, desde quando nós chegamos, né? Um número gigante de lesão, isso tem atrapalhado a gente bastante. Quando a gente tem a ideia de ter uma manutenção, quando a gente tem um jogo bom, que foi o caso do Ceará lá atrás, que teve um jogo bom com vitória, né? E aí você não consegue ter a manutenção para você dar a cara, para você dar sincronismo de movimento para os atletas. A gente sabe, quanto mais junto você joga, mais sincronizado, mais entendimento, mais conhecimento do teu companheiro você tem. Então isso tem nos atrapalhado, a gente tem encontrado dificuldade dentro da própria competição. Você vê o número de jogadores que a gente tem rodado em determinados setores, seja na questão da defesa, principalmente o meio campo, né, que eu acho que que eu acredito que é o coração da equipe. A gente mudou muito
Mudou muito, acho que 14 atletas tiveram a oportunidade de entrar nessas 3 funções, né, de 5, de 8 e de 10, e a gente tem encontrado a dificuldade. O que nós estamos procurando a fazer? Entender a característica principal de cada atleta, que assim a gente consiga colocar, porque é fácil você tirar e pôr. O importante o difícil é você sincronizar as características do teu zagueiro do lado direito, com o teu lateral, com o teu volante, com o teu médio, com o teu extremo. Então, como que casa essas características? Eu tenho um ponta que é mais agudo, é mais de 1 para 1, que ele é mais para correr em paralelo. Eu tenho que ter um lateral que tenha mais construção, porque senão eu vou tirar. Se eu tiver um lateral que ele quer esse corredor também, esse ponta meu vai atrapalhar. Então, se eu tenho um lateral que ele é mais agudo, que ele corre mais em paralelo, eu tenho que ter um extremo, um ponta, que joga de fora para dentro, para abrir esse corredor, para ter uma conexão melhor. Então, essas peças encaixarem, que ela é um pouco mais difícil. A gente até tem aqui dentro. Infelizmente, a gente tem tido a falta de sorte ali nessas questões de lesões. Uma preparação que foi um pouco mais deficitária, um ano de início de gauchão que acaba atacando o fator emocional, e aí você não consegue extrair o melhor de cada atleta. Então a gente tem encontrado dificuldade. Para ter uma ideia, nessas últimas partidas, o que a gente tem feito? É justamente ter uma equipe mais equilibrada, certo? Saber entender o adversário, os pontos fortes e os frágeis dos adversários, como em qualquer momento de competição que você esteja, para que você possa potencializar essas capacidades individuais de cada um. Então a gente tem encontrado dificuldade. Nesse momento a gente tem optado mais de trazer um pouco mais a linha, ou jogar na pressão alta em cima do oponente, já na hora do tiro de meta, ou em bloco baixo. A gente não tem jogado mais em bloco médio, né? Porque esse bloco médio tem nos trazido dificuldade, porque as nossas costas ela fica um pouco mais desguarnecida. Então a gente tem tido essa dificuldade. Então o momento é mais de retrair um pouco mais e buscar essas transições, nessas conexões. Mas lógico, dentro de um jogo de 90 minutos, uma competição longa como é o brasileiro, você não pode jogar só de uma única maneira, né? Você tem que ter momentos que você vai jogar mais, né? Você vai caracterizar mais a sua equipe de um jogo mais reativo, mas quando você tem a bola, o adversário foi mais rápido na sua transição defensiva, você tem que ter a sua ideia de atacar o seu oponente com bloco baixo. Então você também tem que ter essas capacidades, esse sincronismo de movimentos. Por isso que a gente trabalha nesses 2 momentos do jogo, para que a gente possa facilitar o jogo do atleta. E a gente sabe que a decisão final é sempre dos atletas, os protagonistas do jogo, e aí cabe a ele escolher a melhor escolha ali para poder fazer com que a equipe consiga as melhores definições. Então a gente procura dar os caminhos, e a definição é sempre do atleta. Dentro daquela espinha do Fluminense de ideia de time, o Nonato saiu, e esse foi o primeiro momento onde o Diniz também teve um tempo para trabalhar. Como que tu imaginas e espera, e trabalhou até para tentar bloquear, sabendo que tem dentro dessa sequência de espinha o André, o Ganso e também o Cano, que são jogadores dentro das características diferentes, mas muito letais dentro daquilo que fazem, né? Sim, jogadores confiantes, né? Aquilo que nós acabamos de falar aqui, jogador de qualidade, confiante, vivendo um excelente momento, toda a atmosfera favorável. Então é isso que iremos encontrar. A gente sabe que, independente do atleta que irá entrar nessas funções, o Diniz teve esse período também de trabalhar, os atletas que ali já estão inseridos no processo, tanto o segundo tempo do jogo do Corinthians, quando ele faz a alteração, a equipe cresce novamente. Então é uma equipe que tem qualidade, tem o seu poder coletivo muito forte, muito aflorado, e também tem suas capacidades individuais. O Ganso vive uma fase extraordinária, um ano brilhante. A gente sabe que um atleta que precisa de um espaço mínimo para poder gerar um desconforto no sistema defensivo do adversário. Então nós temos que ter essa cautela, ter essas precauções, estar muito concentrado defensivamente, tirando aquilo que a gente entende que é o jogo mais forte do adversário, o que ele quer te atrair para poder te machucar. Então a gente trabalhou em questão de vídeo, questão de treinamento, os atletas se entregaram bem, eles estão entendendo aquilo que é preciso ser feito, um jogo de solidariedade, um jogo de entrega total, para que a gente possa equilibrar esse jogo, e quando ter a bola, ter lucidez para poder escolher as melhores definições, para que a gente possa também gerar esse desconforto a eles. Humberto, o Juventude teve o maior período entre partidas dentro do Campeonato Brasileiro nesse intervalo entre o Fortaleza e agora o Fluminense. O que deu para trabalhar de diferente desde a tua chegada nesses 10 dias? E dá para dizer que é uma das últimas fichas que o Juventude tem para tentar diminuir essa diferença para os times que estão fora e continuar na briga pela permanência?
Sim, nós temos que pensar sempre no próximo adversário. Semanas abertas, a gente conseguiu recuperar alguns atletas que vinham com a fadiga maior, ou um trauma do pós-jogo lá contra o Fortaleza. Então, um período é maior. Às vezes você tem semanas abertas, mas você vai contar com o atleta somente na quinta-feira, às vezes um período só de treino. Então, ela é meio enganosa, mas aí você potencializa os outros, né? Você vai atacar em outra esfera que você precisa evoluir. A gente precisa evoluir em vários aspectos. Infelizmente, a gente não tem conseguido os resultados, tem até criado, vocês mesmos têm feito perguntas e análises em cima, analisando os jogos, né, fazendo as suas perguntas, que a gente tem tido superioridade em grande parte do jogo, mas não tem conseguido ser efetivo, né, para trazer esse resultado de vitória. Isso tem nos incomodado também bastante. Acredito eu, se a gente tivesse conseguido algumas vitórias nesse percurso até agora, a gente estaria numa situação melhor, nem de tabela, mas questão emocional, o jogo estaria fluindo um pouco melhor, o atleta mais confiante, o torcedor transmitindo uma confiança maior para esses atletas. A gente sabe quando está com esse sincronismo, quando o atleta está confiante, ele consegue fazer algo mais naturalmente, né? Então ele não precisa fazer tanta força para conseguir uma situação menor. Então, mas o momento nosso é esse, é saber lidar com essa situação. Procuramos trabalhar bastante esse aspecto, trabalhamos alguns atletas que estão em fase de transição aí também, que a gente pôde trazê-los, inserir gradativamente ao processo. E trabalhamos o aspecto de bola parada, que tem nos incomodado, os aspectos ali de ajustes defensivos, muito em função também do que nós vamos enfrentar, a movimentação ofensiva do Fluminense, e também o aspecto ofensivo. A gente tem chegado a finalizar 15, 16, a nossa média de finalizações por jogo, mas ainda não estamos conseguindo a efetividade, tem feito poucos gols. E em cima disso, a gente pode crescer ainda mais o nosso número de finalizações se a gente não errar essa nossa transição, essa tomada final ali de escolha para deixar um companheiro com uma situação melhor de finalizar. Então, em cima disso que nós trabalhamos esse período, a expectativa é que a gente possa dar um salto, continuar crescendo, evoluindo e fazer um grande jogo lá, que vai exigir muito essa partida nossa, e que a gente possa fazer um grande jogo, representar bem essa camisa, essa instituição, representar os nossos torcedores, que são os maiores, que é o maior patrimônio do clube, para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo.